Sejam muito bem-vindos para mais um de nossos estudos na Casa Transitória Fabiano de Cristo. Hoje, a nossa mesa está um pouco maior, nós temos o nosso Carlos, o Raul, o Leandro e o Túlio. E vamos abordar o tema perdão. A nossa reunião sempre muito simples, com uma prece inicial, a leitura de um texto curto sobre o tema, sempre extraído das obras da codificação, e os comentários da noite. Nós cumprimentamos a todos e esperamos que tenham uma reunião muito agradável, de muita reflexão. Vamos agora para a prece inicial. Então vamos todos, de coração, com o coração, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo querido de todas as horas, por mais essa oportunidade de nos encontrarmos neste momento, neste ambiente de estudo do seu Evangelho. Que os nossos mentores espirituais, que estão sempre presentes conosco, nos auxiliem uma vez mais na compreensão do tema da noite, para que com o nosso esforço diário consigamos aplicá-lo, revertendo pensamentos antigos, nos ajustando aos ideais maiores de nos tornarmos pessoas de bem. Muito obrigado, mestre querido, e que assim seja. Então vamos à leitura do tema da noite. O tema é perdão. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículo 15, versículo 21 e versículo 22. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, item 3. Meus amigos, boa noite. É com muita felicidade que eu me encontro aqui, tendo essa oportunidade de participar dessa reunião tão cara e tão querida ao nosso coração. O tema da noite, o perdão, vem quase que numa sequência da reunião anterior, onde nós estudamos a compreensão, entendendo que o perdão é algo mais profundo do que a simples compreensão. Mas antes de falarmos do perdão especificamente, que talvez seja, dentre os ensinamentos de Jesus, um dos mais importantes, talvez seguido apenas do amai-vos os outros como eu vos amei, o Cristo também nos asseverou, em um outro momento, uma lição importante. Ele nos disse: faze ao outro aquilo que desejamos que te seja feito. Então, para compreender
a importância do perdão em toda a sua plenitude, nós temos que entender, primeiramente, que todos nós somos seres falíveis, que nós estamos aqui na Terra, a grande maioria de nós, 90% das pessoas desse planeta, estão passando aqui por um aprendizado, é uma grande escola. Então, nós erramos todos os dias da nossa vida, todos os dias. Então, falar do perdão que alguém nos fez algo contra, é importante lembrar que nós também erramos e cometemos falta contra os nossos semelhantes. Dito isso, eu diria o seguinte, que se o perdão, no sentido evangélico que o Cristo nos ensinou, aquele perdão íntimo, profundo, né? Não apenas fruto de uma expressão labial ou de um afastamento daquele que nos algo fez. Dito isso, eu diria o seguinte, que se o perdão fosse exercido nessa plenitude evangélica que o Cristo nos ensinou, por todos os habitantes do nosso planeta, nós não teríamos mais guerras. Isso o Chico Xavier nos disse uma vez, não haveria mais conflitos, não haveria mais lutas fratricidas, não haveriam mais desavenças familiares, não haveriam mais desentendimentos no trânsito, não haveriam homicídios, não haveriam ódios de qualquer espécie. Ou seja, o planeta seria mais evoluído moralmente e espiritualmente. E nós, todos habitantes desse planeta, seríamos muito mais felizes. E haveria muito menos doenças de toda espécie, especialmente aquelas enfermidades que são causadas pelo ressentimento, pelo ódio, pela raiva, pela intemperança, pela revolta, pelo inconformismo e pela dor. Então, eu busquei uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Amigo, se chama Para Viver Melhor, está no capítulo 16. E o Emmanuel tem uma frase lapidar, que ele diz o seguinte: perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima, asseverou Emmanuel. Então ele está falando da nossa paz íntima. Aquele que perdoa está construindo para si um equilíbrio que o prevenirá de muitas doenças, de muitos ressentimentos. Porque quando nós nutrimos por alguém raiva, ódio, ressentimento, cria um elo de escravidão, eu diria, né? Os espíritos superiores nos falam que nós nos tornamos escravos daquele ódio e escravizamos a outra pessoa e a nós mesmos. Isso afeta o nosso perispírito, afeta a nossa saúde psicossomática, o nosso corpo, e nós podemos desenvolver doenças. Sem falar da infelicidade, da monoideia, de ficar pensando na mesma coisa. Então, o perdão é benéfico para quem perdoa. Porque aquele que possivelmente, eventualmente, cometeu algum erro, ele irá sozinho encontrar o caminho da sua rendição, através da sua consciência, do seu pensamento, da ajuda dos seus amigos espirituais. Então, não é necessário que nós ainda o carreguemos com mais peso do que aquilo que ele já nos fez, não é? Então, desculpar faltas graves, fala o Emmanuel, será libertar-nos de choques e golpes que vibraríamos sobre nós mesmos, criando em nós e para nós dilapidações e doenças de resultados imprevisíveis, nos fala o Emmanuel nessa mensagem. Mas aí eu imagino, assim, eu me ponho primeiro ouvinte dessa questão, né? Como praticar esse perdão que o Cristo nos ensinou 70 vezes, 7 vezes, né? Que são infinitas vezes. Como fazer isso? Então,
A minha sugestão, se nós queremos chegar num grau de capacidade, digamos assim, de perdoar alguém ou alguma coisa muito grave, comecemos pelas coisas pequeninas. Comecemos a perdoar coisas menores, eventos de trânsito. Tenhamos resignação com alguém da nossa família que gostaria de fazer uma coisa de uma forma e nós de outra. Porque o aprendizado do perdão, como qualquer outro sentimento humano, né, dom humano, é conquistado não da noite para o dia, é conquistado dia a dia, pouco a pouco. Então, para começarmos, nós temos que aprender primeiro a perdoar a nós mesmos, perdoar aqueles que estão mais próximos da gente, que Deus nos colocou dentro dos laços da consanguinidade, entender que essas pessoas são espíritos eternos e que nós não temos que atrelá-los à nossa vontade, ao nosso desejo, escravizando-os também à nossa forma de pensar e de viver. Eles têm que ter liberdade para viver como querem. Isso falando do círculo familiar. E nós podemos estender esse pensamento para o nosso trabalho também, quando um amigo, um colega de trabalho, eventualmente num dia difícil para ele, comete algum deslize contra nós. Então comecemos das coisas pequeninas, porque nós vamos criando fortaleza íntima dentro de nós. Essa fortaleza vai crescer ao longo de todas as encarnações, obviamente. Mas dentro desta encarnação é possível que nós aprendamos a perdoar, na acepção evangélica da palavra, né? Compreendendo então que o perdão não é fruto, né, de meras afirmativas labiais, nós temos que reconhecer que o verdadeiro perdão exige operações profundas na estrutura da nossa consciência. Nós temos que pensar em perdoar. Não dizer, deixa para lá, eu já perdoei. Não, isso não é um perdão verdadeiro, é um perdão da boca para fora. Aquele perdão verdadeiro é aquele que a gente não só perdoa, mas procura ajudar aquele que nos cometeu alguma falta. Entendendo isso, gente, é importantíssimo nós falarmos, que nós somos tão faltosos quanto ele. Então, por que exigir dele uma coisa que nós mesmos não conseguimos alcançar? Tá certo? Então, o Emmanuel conclui, a mensagem é um pouco longa, né? Mas aí ele fala algumas coisas importantes, assim. Doemos alma e coração aos seres queridos, sem escravizá-los a nós e sem nos escravizarmos a eles. E ele conclui dizendo, em suma, para quem quiser na terra trabalhar e progredir com mais saúde, paz, alegria e segurança, vale a pena perdoar constantemente para viver melhor. Né? E para encerrar meu breve comentário e passar a palavra aos meus amigos, aos meus colegas aqui, vamos lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, já colocou esta observação lá, dizendo, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, que peçamos primeiro perdão ao Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo pelas nossas faltas. E assim nós vamos aprender humildemente, interiormente, constantemente, de forma contínua, a perdoar os nossos semelhantes. Que Jesus nos abençoe. Meus amigos, se eu posso comentar alguma coisa sobre o tema perdão, eu começaria dizendo que a doutrina espírita, através da lei da reencarnação, nos dá uma ferramenta importantíssima para que a gente consiga executar a lição do nosso Divino Mestre. Porque se analisássemos apenas uma existência,
As ofensas que recebemos, as faltas da vida, elas nos pareceriam injustas, né? Sem causa. E dificilmente um espírito consegue arrancar de dentro de si forças suficientes para um perdão verdadeiro sem que ele conheça a causa do seu sofrimento. Não é? A doutrina espírita, com a lei da reencarnação, ela explica que nós estamos no mundo para enfrentarmos provas, para pagarmos dívidas passadas, e que ninguém sofre sem uma causa justa, porque Deus é justo. Isso nos mostra que não existem vítimas, né? Deus não se distrai na aplicação da justiça. Se alguém sofre hoje, se alguém é agredido aqui ou ali, há um motivo importante, um motivo justo. E isso nos fortalece para que a gente entenda que devemos receber essa dificuldade, a agressão de um amigo, uma ofensa, com resignação, com fé em Deus, com compreensão. E entendendo, inclusive, que o nosso gesto de perdoar, como já foi comentado por tudo, ele não liberta o agressor da sua falta. Ele liberta nós que perdoamos. Quando somos ofendidos, recebemos uma falta, um sofrimento, enfrentamos uma dificuldade. Nós podemos limitar ali o tamanho da dor, perdoando. Ou temos uma opção mais triste, de carregar conosco essa mágoa, esse rancor que pode virar ódio, fazendo mal à saúde do corpo e do espírito. Quando nós perdoamos, nós nos libertamos como se ficássemos imunes às faltas dos outros. Quanto ao agressor, ele vai responder perante a justiça de Deus, com a misericórdia de Deus, com a sabedoria de Deus, né? E da forma como Deus entender que é melhor para ele. Né? Se ele tiver que sofrer, sofrerá. Não é? Não é o nosso gesto de perdoar que vai tirá-lo de enfrentar as consequências do mal praticado. Nós não temos esse poder. Quando alguém agride alguém, haja ou não haja perdão, o agressor vai responder pela lei de ação e reação, não é? O gesto de perdoar, então, é um gesto que beneficia a E para encerrar, eu gostaria de lembrar que quando Cristo disse, né, Pai, perdoai, assim como nós perdoamos os nossos devedores, nós podemos, com a ajuda da doutrina espírita, também esclarecer um pouco essa passagem, lembrando que quando chegamos do lado de lá, não é, a nossa consciência nos pede contas. E nós, evidentemente, cometemos muitas faltas. Ora, se nós cometemos muitas faltas e vamos chegar lá e dar de cara com o nosso saldo, será muito consolador para nós, muito consolador, nós podermos dizer, diante das nossas faltas, quando a consciência nos apontar, nos acusar, a gente poder dizer do fundo dos nossos corações que nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E assim como nós perdoamos, nós vamos então nos sentir fortalecidos para compreender que erramos, mas que Deus é bom e nos renova as oportunidades. Agora, aquele que não perdoa, que não perdoou falta alguma, quando a consciência lhe acusar, ele vai agir contra si com o mesmo rigor. Ele não vai se perdoar. Esse é o motivo porque às vezes a gente encontra aquele que diz: eu não me perdoo, minha falta é imperdoável. Por quê? Faltou da parte dele o perdão ao próximo. Porque se ele tivesse o hábito de perdoar, conforme o Cristo nos ensina, perdoar 70 vezes, 7 vezes, ele saberia perdoar a si mesmo, entendendo que Deus vai renovar as suas oportunidades. Então, que exercitemos o perdão, ao menos para podermos dizer, quando chegarmos do lado de lá, eu, de minha parte, perdoei aqueles que me ofenderam.
Que Jesus nos abençoe. Meus amigos, boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos. Eu vou caminhar um pouquinho na linha do Túlio, quando ele se refere, né, à questão de que se a gente não perdoa, não desculpa as pessoas, a gente vai levar isso dentro da gente, né? O problema é que a gente vai carregar, né, todo esse problema dentro de nós, né? É por isso que a Meimei diz, né, que trata-se de pó inútil, né, que nós carregamos no nosso coração. Então, na verdade, quando nós perdoamos, né, nós nos aliviamos, sentimos bem, não estamos mais carregando aquele fardo quando nós desculpamos. Quando nós conseguimos vencer uma mágoa, a quem que nós estamos beneficiando? A nós mesmos, né? O difícil da vida é a gente levar esse fardo nas costas, né? Que não é um fardo nosso, né? Nós estamos criando para nós, né? Alguém nos prejudicou, alguém nos machucou, alguém nos feriu, né? E nós, muitas vezes, achamos que nós temos razão naquilo, né? O orgulho, o amor próprio, a vaidade, fala muito fundo ainda dentro de nós, né? Nós não conseguimos nos libertar disso. E aí, quem sofre somos nós, né? O sofrimento é nosso. André Luiz, nos seus livros, né, da série André Luiz, tem vários casos assim, né? Aquela mulher que, por exemplo, né, aquele homem que casou-se em segundas núpcias, né? E a mulher no plano espiritual desencarnada não perdoa aquela atitude, ela está ali sofrendo absurdamente, né? Até que ela consegue ser orientada. Então ela se livra daquele peso, entende a posição dela, entende a posição daquele momento e busca então ajudar, amparar. Temos um outro grande exemplo de perdão, que este sempre vem à minha cabeça quando se fala no tema, né? Todos nós que lemos, né, o livro há 2000 anos, né, sabemos das dificuldades que a família, né, de Públio Lentulus passou, né? Teve o filho raptado, toda aquela história. Ao final do livro, ainda o próprio filho, né, cega-o, né, uma espada incandescente, e o amigo dele que estava ali, o coração é arrancado do peito vivo, né? E a gente vai ver que quando Emmanuel, certo, já cego, vai receber as homenagens, porque era um feito muito grande, Roma tinha conseguido, de certa forma, subjugar, né, a Palestina, Israel, os israelitas lá, tinha vencido. E então tem toda uma cerimônia, né? Ele pede, então, que ele gostaria de se avistar, né, com André de Giórias, que é aquele que tinha feito prisioneiro o seu filho, né? E, na verdade, ele não tinha essa consciência ainda, mas ele queria saber quem era aquele moço que o cegou, que parecia tão familiar a ele. E na conversa que eles têm ali no cárcere, antes de Giórias ser condenado à morte, né, eles trocam impressões e Giória revela a ele, né, toda aquela trama do livro, né, todo aquele passado lá. E pede para ele, André de Giórias, né, o perdão dele. Emmanuel pensa e ali, depois de alguns minutos, certo? Ele diz, eu te perdoo. Não tenho muitas dúvidas, né, de dizer que ali Emmanuel ganhou pelo menos 1000 anos na frente, né, se ele não tivesse perdoado. Então, aquele perdão foi tão importante na vida dele, né, quanto aquele momento em que ele viu Jesus, né, e não conseguiu
atender ao chamado do Cristo, né? Mas aquele perdão dele restituiu para ele, diria sem medo de errar, 1 milênio à frente. E ali se estabeleceu. Então é isso. Precisamos perdoar sim, precisamos desculpar as pessoas, compreender as pessoas, né? Nós não somos iguais, né? Cada um de nós é um espírito. E voltando ao tema que o Túlio abriu, dizendo que está muito ligado à compreensão, realmente, nós como espíritas temos que compreender, porque nós sabemos e entendemos a lei da reencarnação, e sabemos que nós não conhecemos as pessoas, né? Não sabemos, não podemos julgar. Então vamos perdoar sempre, amar, amparar o mais que pudermos os nossos semelhantes. Que Jesus nos abençoe a todos. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa, bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência, mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é a lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na senda de ascensão, que em favor da vitória a que aspiras na luta transitória é mais do que importante, é essencial, que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo no bem a que te des, seja aqui mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Amado Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez pela oportunidade do encontro, pela oportunidade da reflexão, da luz do Evangelho, que derrama sobre nós um novo entendimento. O perdão que o Senhor nos ensinou há mais de 2000 anos é ainda
a grande lição que precisamos aprender. Que possamos nos lembrar dela, dia após dia, nas situações cotidianas. Que possamos nos lembrar do perdão nas pequenas contrariedades, nos nossos momentos de impaciência ou nas grandes situações. Que possamos aprender a ser mais indulgentes, mais caridosos com aqueles que se apresentam como nossos adversários declarados, mas também com aqueles que são os nossos amados, nossos companheiros, nossas companheiras, parentes, familiares, amigos, nos momentos em que eles forem menos felizes, em que, segundo a nossa visão, o nosso ponto de vista, não tiverem nos tratado bem ou com justiça, que possamos nos lembrar dessa lição. E que assim, Senhor, possa a sua paz envolver o lar de cada um de nós, possa envolver a nossa família, possa envolver o nosso país e o nosso mundo, nesse momento em que precisamos tanto do seu Evangelho. Muito obrigado, Mestre Jesus. Assim seja.